Olá, pessoal! Dando continuidade às nossas lives da terça-feira, em que discutiremos assuntos relacionados às imunizações. O tema trazido hoje para nosso bate-papo será as reações adversas e falhas vacinais. Por que eu trouxe esse tema hoje? Para conversar aqui com vocês, tirar algumas dúvidas, né? Que durante a semana nossa caixinha recebeu. Justamente por conta que nós estamos vivenciando essa campanha de vacinação contra a Covid-19, também finalizando a campanha do influenza e tentando resgatar as vacinas atrasadas dos calendários das crianças, dos idosos, dos adultos. E um dos fatores que mais leva à hesitação vacinal nas pessoas é justamente o medo de reações adversas. As pessoas hoje esqueceram de focar na doença, né? Que você está recebendo aquele imunizante, está se protegendo, e desvia a atenção para possíveis eventos adversos que aquela vacina possa trazer. Nem todas as pessoas vão apresentar eventos adversos pós-vacinação. Para a Covid especificamente, até agora, o que nós temos é que em torno de 50% das pessoas não apresentam nenhum evento adverso. E a grande maioria dos eventos adversos, isso está lá na farmacovigilância do Ministério da Saúde, 94% são eventos não graves, os eventos mesmos esperados das vacinas. Então, primeira pergunta, né, para a gente abrir aqui a nossa conversa. Por que as vacinas podem dar reação vacinal? O que leva as vacinas a fazerem com que as pessoas apresentem alguma reação após serem imunizadas? Então, a gente tem que entender que aquela vacina que estamos recebendo, aquele imunizante, é um antígeno, né, que vai provocar o nosso sistema imunológico, né, a produzir anticorpos. Só que ele engana nosso sistema imunológico. A vacina, inicialmente, ela engana. Igual aquela história de Eduardo Jenner, que eu já comentei aqui, quando tudo começou, né? A história das vacinas. Então, quando você recebe aquele antígeno ali não é o vírus completo, vírus totalmente vivo, não é a bactéria, é um fragmento de um vírus, de uma bactéria, que pode estar atenuada, enfraquecida, ou pode estar morta, ou é um pedacinho daquele patógeno infectante, ou é um código genético, um material genético daquele patógeno que você está recebendo. Vai depender da plataforma que aquela vacina foi desenvolvida, né? A plataforma que foi utilizada. Então, quando você recebe, o organismo ele vai pensar que você está recebendo aquele vírus, aquela bactéria, e já vai começar a produzir anticorpos. Então, no dia que você verdadeiramente entrar em contato com aquele vírus ou aquela bactéria da vacina que você recebeu, o seu organismo já tem uma resposta imunológica pronta, né? Então, a vacina inicialmente engana o nosso organismo, provocando o sistema imunológico a produzir anticorpos. Aí se realmente a gente entrar em contato, a gente já tem os nossos soldadinhos ali, todos prontinhos, ok?
Então, ele mexe com o sistema imunológico. É uma reação inflamatória, imunológica, porque nós temos o nosso sistema imunológico, ele é dividido como se fosse assim, 3 compartimentos, né? Primeiro, a imunidade inata inespecífica e depois a imunidade inata específica. A imunidade inata inespecífica é aquela primeira resposta, aquelas células, macrófagos, linfócitos, interleucinas, interferon. E a específica, que é adaptativa, já é aquela resposta mais elaborada, né, contra aquele antígeno vacinal, que pode ser a humoral, as custas de linfócitos, né, B, que vão produzir os anticorpos, e as custas das células T, de memória, imunidade celular. Então, é como se fosse 3 divisões do nosso sistema imunológico. E a imunidade inata inespecífica, que é a primeira resposta, ela acontece assim para todas as vacinas. Por isso que está toda essa polêmica e estudos mostrando que existem vacinas, principalmente atenuadas, que indiretamente elas provocam a maior robustez no nosso sistema imunológico e vai nos proteger indiretamente, não só da Covid, mas contra outros agentes infecciosos. Então, a reação que uma vacina pode apresentar é uma resposta imunológica. Por isso que eu digo, olha, uma criança teve a vacina, teve febre, uma temperatura 37,8, 38, a gente nem considera febre como se ela tivesse com uma doença infecciosa. É uma resposta imunológica da vacina, né? É o sistema imunológico reagindo. Então, as vacinas, elas apresentam reações, né, eventos adversos que são esperados para todas as vacinas. E é bom que vocês entendam que tem a diferença de eventos adversos, que tanto se fala, eventos adversos é APV e reações adversas. O que é um evento adverso? Um evento adverso é qualquer sintoma, sinal, até uma alteração de um exame que possa aparecer após uma vacinação. E que muitas vezes essas alterações, esse sintoma, podem nem estar relacionados à vacina, de ter um nexo causal, que a gente chama, ter sido apenas uma coincidência temporal. Por exemplo, eu tomei uma vacina, saí da sala de vacina, tropecei, eu posso notificar aquilo ali como evento adverso, tá certo? Mas depois que se investiga, e vai ver que aquele meu tropeçar não teve nada a ver com a vacina, né? Então, agora, se eu apresentei uma febre, né, após a vacina, e se investiga e realmente se comprovou que a febre foi por conta da vacina, aquela elevação de temperatura, então se chama reação adversa. A reação adversa é quando está realmente comprovado aquele evento adverso. Então, por isso, quando você vai lá no Ministério da Saúde, na farmacovigilância, que você vê aquelas notificações, poxa, as pessoas ficam enlouquecidas. E tem os grupos antivacinas que utilizam isso aí e começam a disseminar, né? Como se aqueles eventos notificados realmente fossem reações adversas comprovadas. Entenderam? Pronto, então, reação adversa, né, é esperado para qualquer vacina. Para vocês terem uma ideia, de uma maneira geral, 10% da população pode ter as reações comuns que a gente espera. As locais, que são a dor, né? Isso aí quase todo mundo pode sentir, eu não considero isso aí 10%, né? Mas assim, estou retransmitindo a estatística. É uma dor, né? Uma dor mais intensa, não é aquela dorzinha da picada e que desaparece, não. Uma dor mesmo. A dor, o local fica um pouquinho endurecido, pode ficar vermelhinho, mas isso aí com 24, 48 horas, 72 horas no máximo, desaparece. E temos também os eventos adversos esperados, sistêmicos, né? Comuns. Quais são? É você tomar uma vacina e ficar
com astenia, né, que é aquela moleza no corpo, tem uma dor de cabeça, uma temperaturazinha um pouco mais elevada, né, pode chegar a 37,5, 37,8, um mal-estar, às vezes uma ânsiazinha de vômito, mas tudo isso resolvido entre 24 e 48 horas, no máximo 72 horas. Isso aqui são os eventos adversos esperados para todas as vacinas e também para as vacinas da Covid, né? Tem um evento adverso localizado, que é raro, mas que de vez em quando você como vacinologista, você como médico mesmo na sua prática diária, pode se deparar, que é a reação de Arthus, A-R-T-H-U-S. Algumas pessoas, né, são mais sensíveis, elas desenvolvem anticorpos, excesso de anticorpos para o antígeno vacinal. Principalmente aquelas vacinas que você toma com mais frequência, como por exemplo, a vacina do influenza, né, que a gente toma todo ano. Então tem pessoas que desenvolvem uma reação de Arthus, um excesso de anticorpos localizados. Fica ali bem vermelho, bem dolorido, às vezes até coça, mas não tem febre, não diminui o apetite, às vezes demora mais um pouco, tá? Demora às vezes até 1, 2 semanas, e muitas vezes os sintomas são mais exacerbados e a gente precisa usar algum medicamento, um antihistamínico, um anti-inflamatório e tal. Então, essa reação de Arthus também, que muita gente fica bem apavorada, é uma reação, assim, é autolimitada e é benigna, ela também não tem gravidade, tá? Para a pessoa que é leiga, quando tem ou vê um filho, um parente, um amigo, realmente fica assustada. Mas para a gente que é do dia a dia da vacinologia, não tem problemas. Sempre resolvemos sem nenhuma gravidade, tá? Aí perguntaram, né? Qual o percentual da população que quando vacinada apresenta reações adversas? É isso aqui que eu falei, a gente espera que 10% de uma maneira geral. Para as vacinas da Covid, é em torno de 50%, tá certo? Nós temos mais eventos adversos que eu vou conversar aqui com vocês, para vocês ficarem tranquilos, para vocês também tranquilizar as pessoas que estão ao lado de vocês, estimular a vacinação, que esses eventos adversos em relação à gravidade da doença não é nada, não representam nada, tá certo? Para o indivíduo. Porque as pessoas têm reações diferentes para as mesmas vacinas? Porque não existe ninguém igual. Cada organismo tem suas particularidades, responde de uma maneira diferente, né? Então, o que nós observamos com relação a eventos adversos é que as pessoas que são, assim, mais alérgicas, que têm um sistema imunológico mais desregulado, que são mais sensíveis, essas pessoas são mais propensas realmente a apresentarem eventos adversos, ok? Então, mas a gente observa muito isso nas vacinas da Covid, né? Pessoas que, eu tive febre, eu tive dor, eu tive mal-estar, então, eu não tive nada, que eu vou explicar bem direitinho como é que a gente está definindo esse panorama das vacinas da Covid, quais são os eventos adversos mais frequentes de uma, da outra, para que vocês entendam melhor, tá? Aí perguntaram, todas as vacinas causam reação adversa? Não, depende da plataforma da vacina, tá certo? E principalmente da resposta imunológica do indivíduo. É uma coisa muito particular de cada um. A vacina da AstraZeneca é mais reagênica do que a da Pfizer? Chegamos nas vacinas da Covid. Olha só, gente, a vacina da Oxford, da AstraZeneca, ela é mais reatogênica nas pessoas mais jovens
e é mais com a primeira dose. Então, se você tomou a sua primeira dose da Oxford e AstraZeneca e teve, assim, muitas reações adversas, fique tranquilo, que a segunda dose sempre é bem menos, é bem mais tranquilo, você vai ter bem menos sintomas, reações à vacina, tá? Já a vacina da Pfizer, ela é mais, os eventos, as reações adversas, aqui eu estou falando de reações, do que realmente é comprovado. Ela é mais em pessoas mais jovens e após a segunda dose, tá? Idosos, gente, pela sua própria imunossenescência, eles têm menos reação adversa, certo? E a gente vê menos. Observamos mais com a da Coronavac, porque também foi a vacina mais utilizada nos idosos, né? Foi a vacina que iniciamos a nossa campanha nacional contra a Covid-19. Então, realmente, tivemos um pouco mais de eventos de reações adversas nos idosos, mas bem menos, porque vacinas inativadas, elas são bem menos reatogênicas e mais seguras. Por isso que pacientes imunossuprimidos, crianças, gestantes, idosos podem tomar vacinas inativadas. Em contramão, elas são um pouco menos imunogênicas, tá certo? A eficácia das vacinas inativadas sempre são menores, por exemplo, em relação às vacinas atenuadas, em relação com a gente falando da Covid, em relação às vacinas genéticas, às vacinas vetoriais, às vacinas proteicas de subunidades. Então, as vacinas inativadas, elas têm essa característica de serem mais seguras, menos reatogênicas, mas também menos imunogênicas, né? A eficácia é menor. Por isso que, por exemplo, a criança que no seu calendário de vacinas inativadas, muitas vezes tem esquema que são 3 doses e 2 reforços, 3 doses e 1 reforço. Então, tem essa particularidade, tá? E as reações são mais comuns na primeira ou segunda dose, vai depender da vacina. E às vezes do indivíduo. Às vezes eu estou falando isso aqui que eu expliquei para vocês, mas depende da resposta. Tem indivíduo que pode ter na segunda vacina, ter mais reações adversas. Mas de uma maneira geral, a AstraZeneca a reação é na primeira dose e a da Pfizer na segunda dose. E a Coronavac é uma vacina inativada, são mais eventos locais mesmo, porque ela contém o adjuvante hidróxido de alumínio. Então, vacinas que contêm adjuvantes, elas dão mais reações locais, tá certo? Tomei a vacina AstraZeneca e notei que houve um aumento de todas as minhas reações alérgicas, porque eu sou muito alérgica. Tenho rinite, dermatite atópica, inclusive fiquei diariamente apresentando angioedema. Olha só, essa pessoa que nos passou essa pergunta aqui, ela quer saber se é normal e o que fazer. Primeiro é realmente investigar se tem algum nexo causal mesmo, se foi a vacina. Porque nós estamos agora no inverno, né? Essa alteração de clima, apesar de que nem está chovendo tanto, mas o clima mudou, esfriou, é comum as doenças respiratórias durante essa época. Então, é bom conversar com seu médico, seu alergista e investigar direitinho, tá? Se foi da vacina, a gente não tem esse relato aí, tá certo? Com essas manifestações. Por isso que é importante a notificação. Existe, você mesmo pode ir lá em casa, tem o ESUS Notifica ou Vigimed, e você faz a notificação de todos os eventos adversos que você acha, né, que apareceram e que você supõe que seja da vacina, que coincidiu depois que você tomou a vacina. Mas isso aí vai ser investigado, isso vai ser notificado. Nem tudo que é notificado realmente é uma reação adversa, como eu falei, tá? Então, o que acontecer se alguém tomar a vacina da Covid e está contaminado, está doente? Olha só, gente, numa campanha enorme dessa,
em que milhões e milhões de pessoas estão sendo vacinadas, muita gente foi vacinada e contaminado de uma forma assintomática, que não sabia que estava com o vírus, ou com poucos sintomas. Não houve até agora, não há relato de que isso tenha trazido prejuízo para o indivíduo. É tudo fake news. A história de que você estava com a doença, tomou a vacina e piorou e morreu. Às vezes coincidiu mesmo de você tomar a vacina e a vacina não lhe deu proteção nenhuma, não deu tempo, né? E você, durante aquele período, realmente desenvolveu formas graves, né? Houve pessoas até que faleceram. Mas não tem nada a ver com a vacina, a reação da vacina. Foi sim com o vírus, né? Com a doença que o paciente estava, tá? Quem pegou Covid toma com quantos dias a vacina da Covid? Olha só, o Ministério da Saúde recomenda, né, 30 dias a partir do primeiro sintoma, se for uma Covid leve, né? Ou se você tem um RT-PCR positivo, mas sem sintomas. Então, você espera 30 dias e faz a sua vacina da Covid. Agora, o CDC e alguns países europeus, eles estão indicando 90 dias, né, para aquelas pessoas que tiveram uma forma moderada ou grave da doença. Até porque os anticorpos, tem estudos que mostram, né, que até 6 meses, né, você tem uma certa proteção, principalmente em 90 dias. Então, você tem os anticorpos da doença, né, da infecção natural, ele pode lhe proteger. E aquela sua dose já está sendo repassada para outra pessoa que está em risco, entendeu? Então, não é que faça mal, não é que tenha nenhum problema. Não, é justamente por isso. Nesse momento em que ainda temos escassez de vacinas, então, quem teve uma forma grave, quem foi para a UTI, uma doença moderada, espera 90 dias e faz sua vacina, tá certo? Então, aí fizeram. Posso beber quando me vacinar da Covid? Ai, pois é, gente, tudo isso começou lá na Rússia, com a vacina Sputnik V, que uma autoridade sanitária russa, né, fez um vídeo falando que quem tomasse a vacina precisava aguardar-se um bom período sem ingerir álcool. Imagine vocês a repercussão que isso tenha trazido no país, que é um dos maiores consumidores de álcool do mundo, né? Então, partiu disso aí. Mas, na realidade, não temos nenhum estudo que mostre que tem evidências que se você vacinar e beber, haverá um prejuízo imunológico, né, na produção de anticorpos para a vacina que você recebeu. Agora, o que é que nós recomendamos? Olha só, gente, vamos ajudar o nosso sistema imunológico quando a gente receber a nossa vacina. Então, o que é que fortalece o nosso sistema imunológico? É se alimentar bem, é dormir bem, é ingerir líquido, é atividade física. E álcool, né? Uma tacinha, uma coisinha assim, tudo bem, mas o álcool em si, ele realmente é um imunodepressor do sistema imunológico, né? Então, álcool em grande quantidade, em uso prolongado, é comprovado que faz o indivíduo ficar vulnerável, susceptível a infecções bacterianas, tá? Mas assim, não há nenhuma contraindicação. Você tomar uma tacinha, uma coisinha assim. Mas se não tomar, melhor ainda, né? Melhor ainda para o seu sistema imunológico, ok? Quem tem alergia a medicamento e frutos do mar pode tomar as vacinas da Covid? Pode sim, gente. Vejam só. As vacinas da Covid, até agora, né? Nós temos 6 aí que estão sendo utilizadas na maioria dos países. Nenhuma tem proteínas alimentares, né? De leite. Assim, não há contraindicação de alergia alimentar a medicamentos, né? A vacina. Apenas a da Pfizer, que tem na sua cápsulazinha que protege o RNA mensageiro, tem um componente chamado PEG. Então, algumas pessoas realmente são alérgicas. E no início da vacinação, né, a mídia divulgava
diariamente, a questão de que alergias, anafilaxias, vocês viram que ninguém escuta mais, né? Então, assim, acontece isso aí com as vacinas também. Às vezes é um caso, um pouco, tá certo? Mas que foi orientado, pessoas, por exemplo, se você tem anafilaxia, alergia grave, se vacina em um local seguro, no hospital, né? Aí evita esses eventos adversos. Mas realmente, assim, graças a Deus, a gente, depois que foram feitos protocolos, intervenções, deixamos de estar ouvindo, assistindo esses desfechos, tá certo? Então, fique tranquila. Agora, a vacina Coronavac tem um adjuvante hidróxido de alumínio. É raro, mas alguém tiver uma alergia grave, então é bom tomar a vacina num local seguro. A vacina Oxford AstraZeneca tem o polissorbato, que inclusive faz reação cruzada com o PEG da Pfizer. Mas são raros esses casos de alergia, porque uma coisa é reatogenicidade de vacinas, outra coisa é alergenicidade de vacinas. Das 4 vacinas que nós temos, a mais reatogênica é a Oxford AstraZeneca, mas eventos benignos. E a mais alergênica é a da Pfizer, tá? Então, existe essa diferença. Aí me perguntaram também aqui, o que a senhora acha desse intervalo ampliado que alguns estados, alguns municípios estão fazendo entre as doses? Me perdoe, a antecipação do intervalo, porque não são 12 semanas, né, 3 meses, tanto a vacina AstraZeneca como a da Pfizer, o intervalo entre primeira e segunda dose são 3 meses. Mas alguns estados e municípios estão optando por antecipar, né? Enfim, gente, olha só, falando para esse momento, como uma pessoa que estuda, né, vacina, não é o recomendado, tá certo? Porque nós estamos ainda num momento de escassez de vacinas, a gente precisa acelerar a vacinação, precisamos vacinar o máximo de pessoas possíveis. É inconcebível vacina na geladeira, lá condicionada, e pessoas morrendo, né? Então, a gente precisa acelerar. E os estudos, vários estudos robustos, realizados no Reino Unido, realizados em outros países, mostraram que a efetividade, a eficácia das vacinas, quando se utiliza esses intervalos maiores, é bem maior, tá certo? Então, o ideia é tanto que estão fazendo, vocês viram, né, nos meios de comunicação, desde ontem, o pessoal falando aí, anunciando que a Fiocruz está fazendo um estudo, né, de uma terceira dose para aquelas pessoas que receberam vacina com intervalo pequeno da Oxford AstraZeneca, com 4 semanas. Então, eles estão avaliando a quantidade de anticorpos, como é que vai ser a proteção dessas pessoas que utilizaram esse intervalo curto. Então, o ideal é que se mantenha esse intervalo de 90 dias, tá certo? 12 semanas, que é o preconizado pelo Ministério da Saúde, pela Organização Mundial da Saúde. E, por favor, gestores do estado, estados, município, alinhem as recomendações de acordo com o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, o PNI, ele não é de direita, de esquerda. Olha, ele tem um corpo técnico formado por pessoas da mais alta expertise em vacinas, dentro do país e fora. Então, as recomendações do Ministério da Saúde não saem assim gratuitamente. Então, tem respaldo científico, é embasado em dados epidemiológicos e evidências científicas. Então, vamos cumprir as recomendações do Ministério da Saúde. Fica aqui a dica para os gestores da saúde, município e estado, ok? Então, a vacina da Pfizer, olha essa pergunta.
A vacina da Pfizer continuará sendo aplicada nos adolescentes a partir de 12 anos, né? Nos Estados Unidos, vários países estão vacinando essa faixa etária. Aqui no Brasil ainda não. Aqui a vacinação é a partir de 18 anos. Quando completar essa faixa etária, né, todas as pessoas acima de 18 anos, então provavelmente entrará os adolescentes com comorbidades, né, de 12 a 17 anos. Mas no momento não temos. Mas a pergunta é direcionada a isso aí. Esses adolescentes que estão utilizando a Pfizer, que nós tivemos, né, relatados aí casos de miocardites e pericardite. Como é que vai ficar essa situação? Olha só, gente, essas reações adversas raras, né, e às vezes até que merecem uma preocupação maior, elas vão acontecer com todas as vacinas, desde que sejam utilizadas como estão, em milhões de pessoas, tá certo? Mas o benefício das vacinas superam infinitamente algum evento adverso. Só para vocês terem ideia, com relação à vacina da Pfizer, nós temos, foi documentado, né? 30 casos para 1 milhão de doses aplicadas, né? É muito raro, gente. Então, não vale a pena a gente se apegar a isso aí. Entendeu? Se vacinar e vai dar tudo certo, tá bom? E todos os casos de miocardite e pericardite, ninguém morreu. Houve pouquíssimos hospitalizados que saíram muito bem. Então, já está se fazendo protocolos, né, para se identificar precocemente o problema, né, o evento adverso e se tratar, né? Então, não vai ter problema. Isso aí não deve ser empecilho da vacinação. É do jeito do evento adverso, né, que da AstraZeneca, algumas pessoas apresentaram. Chegou. Por que a vacina AstraZeneca foi suspensa nas gestantes e puérperas? Olha só, até agora, o único caso relatado no mundo de uma gestante, né, ainda não está 100% comprovado, mas tem uma hipótese fortíssima de causalidade, uma possibilidade fortíssima. Uma gestante jovem, né, 30 e poucos anos, que apresentou aquela síndrome trombocitose com trombocitopenia. É uma síndrome raríssima, tá certo? Ela não é igual a essas tromboses do dia a dia que a gente vê, trombose venosa profunda, embolia pulmonar. Não, ela é uma síndrome trombótica com trombocitopenia autoimune. O indivíduo desenvolve anticorpos, tá certo? Anticorpos contra o fator plaquetário 4, é o anti-PF4. Então, é raríssimo, não é qualquer trombose, tá certo? E ela foi observada mais em mulheres abaixo de 50 anos, né? Na primeira dose, entre 4 e 28 dias após a aplicação da vacina. Mas, ao mesmo tempo, já foi instituído um protocolo para se identificar e diagnosticar imediatamente, né, se a mulher apresentar aquele sintoma e o tratamento. Isso aí já diminuiu bastante as complicações, entendeu? É também raríssimo, é um caso para 100 mil doses aplicadas. Vai depender também do país, do perfil, né, demográfico. Pode chegar a 250, um caso para 250 mil doses. Então, a vacina da Pfizer, que utiliza a plataforma vetor viral não replicante, é uma vacina segura, certo? E ela continua sendo recomendada para os demais grupos populacionais, exceto temporariamente ela está suspensa para gestantes e puérperas, ok? Então, perguntaram aqui também, e a vacina da Janssen, né? Eu estou trazendo aqui para vocês, à luz das evidências científicas,
tudo, gente, o que realmente anda acontecendo. Porque as pessoas, principalmente embutidas de má fé, as pessoas que nós chamamos dos grupos anti-vax, estão utilizando esses eventos adversos raríssimos e disseminando fake news terríveis pelas redes sociais, tá? Então, vocês precisam ficar empoderados de informações científicas verdadeiras e não se deixar levar por essas fake news, tá certo? E a gente precisa encorajar e motivar as pessoas a se vacinarem, mostrando tudo bem direitinho, os fatos verídicos e a segurança das vacinas, tá? Afinal de contas, né, nós já temos bilhões, 4 bilhões de vacinas aplicadas no planeta. E o que nós observamos já são os resultados positivos, né? A gente só não tem esses surtos que estão acontecendo nos países que estão vacinados, são justamente das pessoas que não receberam o seu esquema completo de vacinação ou não se vacinaram, e também por conta das variantes, né? E muitos países flexibilizaram, tá certo? Antes da hora, antes de se atingir a imunidade de rebanho, tá certo? Então, não era para ter se flexibilizado antes de 70% da população vacinada. Flexibilizado geral, que eu estou falando, tá? Isso deveria estar sendo ainda progressivamente. Então, a Janssen também se observou aí uns relatos raríssimos de síndrome de Guillain-Barré, né? É um processo autoimune que possa estar relacionado às vacinas, mas olha como é raro, gente, 0,078%. Foram 100 relatos para 12 milhões e 800 mil pessoas vacinadas. É muito raro, né? E muitos desses relatos ainda estão estudando para realmente haver a comprovação do nexo causal. E a vacina da Janssen, como a vacina da Oxford AstraZeneca, é uma vacina que utiliza plataforma de vetor viral, tá certo? Eles utilizam um adenovírus, no caso a Oxford AstraZeneca, que é um adenovírus de chimpanzé, que não infecta o ser humano. Esse adenovírus, ele é modificado geneticamente, ele se torna não replicante, e se coloca um material genético da proteína spike do vírus dentro dele. Quando nós recebemos a vacina lá na nossa célula muscular, então vai haver uma transcrição genética desse material, tá certo? E vai provocar nosso sistema imunológico. Então, isso é o que nós chamamos de vacinas vetoriais não replicantes. A vacina AstraZeneca, ela é mais reatogênica, essas vacinas vetoriais, de uma maneira geral, porque a pessoa pode, além de desenvolver uma resposta imunológica à proteína, ao material genético da proteína spike, pode também desenvolver alguma resposta de anticorpo contra o adenovírus. A da Janssen utiliza adenovírus humano. A da Oxford AstraZeneca, como eu falei, é de chimpanzé. Por isso que estão estudando os cientistas diuturnamente e eles acham que essa questão da trombocitopênica causada pela vacina é justamente uma reação autoimune, provavelmente relacionada ao adenovírus, mas que é raríssima e que nós já temos um protocolo para identificar, né, quais os sintomas, quadro clínico que a pessoa apresenta e intervir precocemente, tratar logo para que tudo se resolva, sem nenhuma gravidade, ok? Então, estamos protegidos com a variante Delta? Não, gente, não estamos, tá? Olha só, o fato de você estar imunizado com 2 doses da vacina da Covid, seja independente da plataforma utilizada na sua vacina, não é passaporte de imunidade para a variante. Nós sabemos que todas essas vacinas que nós temos até agora, elas foram desenvolvidas para a linhagem original do vírus.
não tem nenhuma vacina com cepas atualizadas. Então, por favor, se você já se vacinou, continue com o protocolo sanitário, né, que se recomenda, usar as máscaras, lavar mão, não aglomere. Gente, não é hora ainda de aglomerar. Por favor, faz de conta que você ainda não está vacinado. Vamos evitar, tá certo? Contribuir, fazer a nossa parte. A nossa população ainda não atingiu a imunidade de rebanho. Você está vacinado, mas você está exposto às cepas variantes. E nós sabemos que essas cepas, além de ser altamente transmissível, a Delta, ela é bem mais transmissível do que a P1, do que a nossa Gama, tá certo? E ela tem escape sorológico, né? Ela também ela escapa dos anticorpos das vacinas. Então tenham cuidado. O fato da gente ter se livrado daquela cepa africana, da África do Sul, né? Mas é porque a da África do Sul ela não é tão transmissível como a nossa P1, a nossa Gama. Então, ela escapa mais das vacinas, ela tem mais escapes sorológicos. Então, não pense que ela vai ser a mesma coisa com a variante Delta, tá? Nós podemos ser surpreendidos com uma nova onda, porque a nossa população não está 100% imunizada e temos circulação aí dessas cepas, ok? Então, podemos tomar as vacinas de fabricantes diferentes? Olha só, gente, a questão de intercambiabilidade de vacinas vai ser necessário, principalmente nos países pobres, né, que eles vão receber vacinas dos países ricos e eles vão receber vários imunizantes de vários laboratórios. Então, vai chegar uma hora que aquela pessoa que recebeu a AstraZeneca não vai ter a AstraZeneca para a segunda dose e vai ter que fazer a que tiver. A gente já está sentindo aí a Argentina. A Argentina vacinou em grande parte da sua população com a Sputnik V. A Rússia disse que não vai mais fornecer vacina para a Argentina. E aí? Vai ter que ter intercambiabilidade de laboratório produtor lá, tá certo? Então, isso aí é uma realidade que a gente vai conviver. E eu acredito que está tendo muitos estudos já pelo mundo, né? Na próprio Reino Unido, usando AstraZeneca com Pfizer, AstraZeneca com Moderna, lá na Rússia, utilizando Oxford com Sputnik. Então, a gente ainda não tem resultado de vacinas inativadas, mas com as outras plataformas nós já temos. Então, eu acredito que vai ser uma realidade e vai ser até solução para os países pobres a intercambiabilidade de vacinas. Existe possibilidade das vacinas de ácidos nucleicos incorporados no nosso DNA? Olha só, gente, as vacinas genéticas, pelo amor de Deus, isso é uma das maiores fake news. Não se sustenta mais. Isso é muita mentira, tá certo? É muita fake news essa história de que vacina genética vai lá para o núcleo da célula e haver uma interferência genômica lá no DNA. Gente, isso não existe, tá? Até porque é o contrário, né? O DNA que gera RNA. Mas o principal é o seguinte: as vacinas de ácido nucleico, de RNA mensageiro, esse RNA mensageiro ele é sintético. Ele dura horas. E para ele permanecer horas no nosso organismo, ele tem uma cápsulazinha, né, formada por nanopartícula lipídica, que inclusive tem esse componente PEG. E depois que você recebe, então ele é desintegrado. Aquele código genético, porque as vacinas de ácidos nucleicos, elas levam o código genético. Vai haver uma transcrição desse código lá no citoplasma da célula, utilizando ribossomos, complexos de Golgi. Lembra de biologia? Lembra? Pronto, é isso aí. Não passa nem perto do núcleo. Tem nada a ver com o núcleo. Isso aí é muita mentira, muita maldade de querer amedrontar as pessoas, partindo dessa fake news, dizendo que mulheres grávidas vão ter crianças com síndromes genéticas, né, que vão ficar inférteis e tal. Isso tudo é mentira.
Isso é conteúdo dos antivax. Não se deixe envolver com essas fake news. Olha, delete, não queira nem saber. Quando vocês receberem uns vídeos bem longos, em inglês, de preferência, falando de doutor não sei de que tal, com as histórias bem mirabolantes, deletem. Nem olhe, isso é fake news. Isso é conteúdo anti-vax. Ok? E agora vamos à história de falha vacinal, né? Que é outro desafio da vacinologia. Não só para vacinas da Covid, outras vacinas, principalmente vacinas virais, né? Porque, gente, os vírus, eles estão sempre em mutação. As mutações, as cópias, fazem parte dos vírus. Vírus não é ser vivo, porque ele só tem vida dentro de célula, né? Ele nem é considerado um ser vivo. E ele vive disso aí, de se multiplicar. Então, muitas vezes as vacinas, né, os vírus vão sofrendo mutações e elas vão ficando desatualizadas, né? Então, a gente observa com as vacinas da Covid já isso aí, mas tem outras vacinas também. E também tem os outros fatores, né? Fatores individuais mesmo, resposta imunológica. Tem um fator principal. Nenhuma vacina é 100% eficaz. Vocês acreditam que 2 a 3% das vacinas, elas têm falhas vacinais, os indivíduos terão falhas vacinais? Qualquer vacina tem esse percentual e tem vacina que ainda tem mais. E outra coisa, as vacinas, elas também, elas são produzidas para determinadas, a gente dificilmente tem a vacina ideal, né? Para os determinados desfechos. Então, ela tem uma eficácia para morte, ela tem uma eficácia para hospitalização, ela tem uma eficácia global. Então, existe essa diferença também. As vacinas, as respostas, né, das vacinas, elas são diferentes para pessoas diferentes. Por isso que se você está vacinado, você não tem 100% um passaporte de imunidade. Você precisa ter cuidado. Se você está vacinado para dengue, você tem que ter cuidado, os mesmos cuidados. Principalmente quando uma doença está acontecendo com alta incidência, né? Por exemplo, a Covid, ela está com alta incidência, alta circulação de vírus. Então, aquelas vacinas, elas têm uma eficácia menor porque a carga viral do vírus é muito grande. Vacina da dengue também, nós estamos num momento em que temos uma alta carga viral da doença, né? Alta circulação do vírus. Você pode ter uma resposta inferior, né? Bem abaixo do desejado. E às vezes também a eficácia da vacina, ela no mundo real é diferente. A eficácia é quando os indivíduos, né, são estudados ali dentro dos ensaios clínicos. E a efetividade é quando aquela vacina ela é aplicada para todo mundo, no mundo real. Então, muitas vezes, a efetividade é bem inferior à eficácia observada nos estudos clínicos. Então, tem tudo isso aí, tá certo? Então, por favor, pense nisso, que existe falhas vacinais. Além de não termos vacina 100%, né? Qualquer vacina tem 2 a 3% de percentual de falha vacinal. E também não temos vacina com 100% de eficácia, tá? Eu vou dar dois exemplos a vocês. Uma das vacinas mais imunogênicas que tem é a vacina do sarampo. Ela tem uma alta eficácia, uma alta imunogenicidade. E naquelas épocas que nós estávamos com surto grande de sarampo, muita gente tomou vacina de sarampo, muita criança, e teve sarampo, tá certo? A vacina varicela é uma vacina de alta imunogenicidade, de excelente eficácia. Eu já tive várias crianças, até paciente adulto, que tomaram vacina varicela e adoeceram. Acredita? Então, vamos ter cuidado, né? E às vezes o organismo pode ter um cochilo imunológico e perder um pouco da proteção daquela vacina, tá? Então, isso aí deve ser bem entendido. Uma outra pergunta. As crianças possuem os mesmos riscos que os adultos com relação à Covid? Não, gente.
Já falei em outras lives, né? Nós temos, só para vocês terem uma ideia, a incidência de hospitalizações abaixo de 20 anos é de 2,2%. A incidência de morte abaixo de 20 anos no nosso país é de 3,3%. É muito baixo, né? Agora o seguinte, se você levar isso em números absolutos, 3,3% de 430 mil pessoas dá mais de 2.000 crianças e adolescentes que morreram de Covid. Em números absolutos, esse 3,3 é muito significativo. Inclusive, gente, essas 2.000 crianças e adolescentes que morreram em nosso país, a grande maioria tinha comorbidades, né? Essas crianças, né, e adolescentes, a gente tem que ter um olhar, né, diferente, porque se não atingirmos a nossa imunidade de rebanho acima de 18 anos, a gente vai precisar vacinar as crianças e adolescentes, principalmente os adolescentes, porque o adolescente, ele é um autotransmissor do vírus, entendeu? Ele, dentro da cadeia, né, de transmissão, o adolescente é muito importante, diferente da criança. As nossas crianças, a gente está esperando mais estudos, vamos fazer o retorno das nossas crianças para as escolas presencialmente, com segurança, usando máscaras. Hoje mesmo, né, saiu, ontem aliás, a Academia Americana de Pediatria recomendando fortemente a utilização de máscaras, né? E também as vacinas, né? Para usar em crianças. Mas, assim, aqui no nosso país, vacinar a criança ainda não é uma realidade para o momento, tá? Os adolescentes com comorbidades, sim. Acredito que logo, logo será o próximo grupo para entrar. Então, vamos ter cuidado. Tá? Porque, e sim, completando o meu raciocínio, essas 2.000 crianças, elas representam mais do que pneumonia, meningite, diarreia, coqueluche, todas as doenças contagiosas, imunopreveníveis, não deu 2.000. Então, isso aí é muito importante, tá? Esses números já nos respaldam a alguma recomendação para esse grupo, tá? Os fatores que podem levar às falhas vacinais, eu expliquei, né? As mutações, nenhuma vacina. Então, gente, eu vou ver se eu consigo aqui. Tem muita gente aqui mandando umas duvidazinhas. Vamos lá. Deixa-me ver. Janaína. Meu filho é alérgico a ovo de 2 anos para cá. Ele tem 10 anos. Ele pode tomar vacina da gripe? Pode sim, Janaína, não tem problema, tá? As nossas vacinas atualmente aqui no Brasil, a quantidade de proteína da ovoalbumina é insignificante. Hoje não é mais contraindicação. Agora, se seu filho tem uma reação alérgica grave à proteína do ovo, você deve vaciná-lo em um local que lhe dê segurança para a assistência do seu filho. Tá certo? Que tenha pediatra, que tenha condições, se precisar de uma medicação para fazer tal, ele receba. Pode ser até no hospital, num serviço de vacinação que lhe ofereça essas condições, tá? Mas não deixe de vacinar seu filhinho, porque a criança, o influenza para a criança é muito mais impactante. A doença global do influenza na criança é muito mais severa do que a própria Covid. Então, é importantíssimo vacinar. Sem falar que a vacina influenza, além de proteger contra a influenza, ela é uma vacina fortemente indutora de imunidade inespecífica. Ela treina o sistema imunológico, ok? Deixa eu ver, tinha muitas perguntinhas aqui, mas pelo adiantar da hora... Gente, olha, vai continuar a caixinha lá. Se vocês quiserem mais perguntas, depois aí eu respondo a vocês, tá bom? Foi muito bom estar aqui com vocês. Eu assim,
tenho muitas atribuições, mas eu deixo esse momento aqui, porque eu sinto do meu coração que eu estou fazendo, dando alguma contribuição, tá certo? Eu estou trazendo informações científicas atualizadas e eu sei que vai ajudar alguém. Então, eu quero mais uma vez agradecer a todos e espero, né, estejamos juntos na próxima terça-feira. Eu vou deixar o horáriozinho das nossas lives, mas para de 18 horas ou 19, porque muita gente tem pedido, tem solicitado para que fosse um pouquinho mais tarde, tá certo? Pois, gente, até lá. Beijos para todos, tá? Foi muito bom estar aqui com vocês.